Universo automotivo ligado na tomada. Você vai conhecer o hipercarro elétrico mais rápido do planeta, o Rimac Nevera, com fabricação tão exclusiva que cada um dos seus 150 exemplares fabricados terá a assinatura do fundador da marca, o croata Mate Rimac. Já é possível pegar a estrada com seu automóvel 100% elétrico sem se preocupar com a carga da bateria? Tarcísio Dias, da Mecânica Online, comenta a autonomia dos elétricos e o Máquinas na Pan analisa o mercado da eletrificação com os veículos que já estão rodando pelas ruas do nosso país. Renato Maia, do canal Falando de Carro, testa o novo Porsche Cayman GT4. Marcelo Matos traz o balanço mensal da Anfávia com os números do setor automotivo e o engenheiro mecânico Henrique Pereira tira todas as suas dúvidas sobre trocas de óleo, especificações e cuidados com a lubrificação correta do motor do seu carro. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar agora comigo nesses próximos 30 minutos no Máquinas na Pan. Lembrando que você também pode assistir o nosso programa em vídeo pelo canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e pela Panflix. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. Para darmos a largada no Máquinas na Pan dessa semana, nós vamos levar você para acelerar junto com a gente o carro elétrico mais rápido do planeta. Com a mesma força da tempestade mediterrânea Nevera, a Rimac Automobile lançou seu hipercarro elétrico, uma versão final do conceito C2, apresentado em 2008, o Rimac Nevera. O maior fabricante de veículos da Croácia fez uma homenagem ao carro mais rápido do mundo ao batizá-lo Nevera, que mais que um cataclisma é uma tempestade elétrica. O powertrain do Nevera é formado por 4 motores elétricos que, combinados, geram uma potência de 1.914 cavalos e torque de 240 kgf, que empurram o Rimac Nevera de 0 a 100 em apenas 1,85 segundos para atingir a velocidade máxima de 412 km por hora. A bateria de 120 kW, com autonomia aproximada de 550 km, é recarregada em apenas 20 minutos e é composta de 6.960 células individuais que, integradas ao chassi, proporcionam 37% de rigidez da fibra de carbono do Nevera. O projeto de design totalmente concebido em túnel de vento tem estrutura em fibra de carbono e superou todas as expectativas dos clientes e até mesmo dos engenheiros da Rimac. O Nevera apresentou um ganho de 34% na eficiência aerodinâmica, resultado de um excelente estudo em túnel de vento, otimizando design e performance. O sistema de freios também sofreu uma recalibração. São 4 discos da Brembo de carbono cerâmica de 390 mm e pinças com 6 pistões e resfriamento inteligente, que monitora as temperaturas em baixa ou alta velocidades. Para proporcionar um melhor equilíbrio do carro, a eletrônica também atua na aceleração com o sistema by-wire, sem cabos, como utilizado na aviação comercial. A dinâmica dessa hipermáquina e seus apêndices foram estrategicamente projetados para que o Nevera entregue um downforce igual aos carros da Fórmula 1. Com tecnologia monitorada por 13 câmeras, 12 sensores ultrassônicos e 6 radares, o motorista também tem à sua disposição um estudo de telemetria avançado baseado na inteligência artificial do veículo e análises muito precisas de crash tests para a segurança do motorista. O Rimac Nevera terá produção limitada a apenas 150 unidades e cada um dos compradores terá um exemplar assinado pessoalmente por Mate Rimac, fundador da marca. Além disso, o cliente poderá escolher acabamento e especificações dessa hipermáquina dos sonhos. Para colocar essa máquina tão exclusiva de Mate Rimac na garagem da sua casa, você só precisará desembolsar 13 milhões de reais.
Ainda com o carro ligado na tomada, nós convidamos Tarcísio Dias, da Mecânica Online, para participar do programa dessa semana. Tarcísio, a autonomia dos elétricos e o medo de ficar na estrada sem carga nas baterias ainda é um calcanhar de Aquiles para a eletrificação? Olá, Alex, sempre um prazer participar do seu programa e hoje vamos ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre os veículos elétricos. Um grande receio ou medo da população a nível mundial é ficar no meio do caminho quando utiliza um veículo elétrico. Será que a autonomia hoje já é suficiente? A partir disso, resolvemos fazer uma pesquisa a nível mundial e observar o que a gente já tem na prateleira. Quais são os modelos e autonomia para atender a necessidade de cada tipo de motorista. Assim como acontece com os veículos, os motores de combustão interna, nos veículos elétricos, a forma como você dirige vai definir aí se o veículo vai ter mais ou menos eficiência energética. O comportamento do veículo em função do trânsito, se você acelera mais, se acelera menos, se freia, tem um freio regenerativo, tudo isso é relacionado e reflete na autonomia do veículo. Então, vamos dar uma olhada em quais modelos que a gente encontra no mercado a nível mundial e como está o andamento da autonomia. Nos Estados Unidos, a Agência de Proteção Ambiental tem a tarefa de calcular a faixa operacional com uma única carga de energia elétrica antes que o veículo elétrico chegue ao mercado. O consumo de energia de um determinado veículo elétrico é determinado em um laboratório, usando procedimentos padronizados exigidos por lei federal. O modelo S, que confirmou o lugar da Tesla como fabricante de veículo elétrico, acaba de passar por uma boa atualização e oferece autonomia de 650 km com uma única carga da bateria. A segunda colocação é ocupada por um Mustang, numa versão SUV com capacidade para toda a família, percorrer cerca de 609 km de autonomia. O chamado carro elétrico acessível da Tesla, modelo 3, fecha a terceira posição em nosso pódio, permitindo o alcance de 579 km de autonomia estimada. Então, Alex, independentemente do alcance real, o alcance estimado vindo de uma empresa certificada é muito importante para servir de parâmetro para o motorista, que pode comparar realmente a autonomia para a sua necessidade. A partir daí, você vai poder escolher o veículo que melhor atenda a sua necessidade de deslocamento e também para fazer o carregamento das baterias. Mas o que a gente realmente tem observado é que a indústria automotiva, de um modo geral, e de tecnologia tem aumentado a autonomia dessas baterias e estamos encontrando cada vez mais veículos elétricos que atendem à necessidade de uma quantidade maior de motoristas. O planeta está totalmente conectado e a indústria automotiva colocou de vez os carros ligados na tomada de força. Com uma preocupação cada vez maior com energia limpa, saúde do planeta e alta tecnologia, o consumidor incorpora a eletrificação ao mundo real para que daqui a alguns anos os automóveis movidos a motores a combustão fiquem no passado histórico da mobilidade urbana. No Brasil, o crescimento do setor é realmente impressionante. O mercado aponta para mais um recorde de vendas de carros elétricos e híbridos em 2021. O segmento da eletrificação apresentou um crescimento de 72% em relação ao ano anterior e atualmente já são mais de 60 mil unidades híbridas ou elétricas em circulação pelas ruas brasileiras. Embora os números absolutos não sejam tão altos, o índice de crescimento sinaliza uma mudança do mindset do brasileiro, impactado pela evolução da capacidade das baterias e aumento da infraestrutura, com um número maior de postos de recarregamento nas grandes cidades. Entre os mais vendidos atualmente, já estão disponíveis no Brasil os híbridos da Volvo, Toyota, Porsche, BMW e Audi. Esse choque elétrico no mercado deve ser ainda maior em 2021, com a previsão de chegada de novos modelos aqui no Brasil.
Já foram lançados nesse ano os híbridos Corolla Cross SUV da Toyota e o Porsche Panamera 4S Hybrid. Puramente elétricos, a Peugeot entregou as primeiras unidades do E208 no início desse ano e a Fiat o Cinquecento-E, que mantém o design original da marca. Para brigar com o Taycan da Porsche, a Audi trouxe a versão mais extrema do elétrico e-tron, o GT. Referência de segurança e novas tecnologias, a Volvo é líder no segmento de híbridos plug-in, com 70% de market share e seguindo a estratégia de ter somente veículos eletrificados no seu line-up, lançará nessa semana o Volvo XC40 Recharge Pure Electric. Com autonomia estimada de 400 km, o tempo de recarregamento impressiona muito. As baterias podem chegar a 80% de carga em apenas 30 minutos em qualquer das estações de recarga rápida. O XC40 Recharge foi apresentado globalmente em outubro de 2020, será lançado na próxima semana aqui no Brasil e tem como objetivo principal da marca sueca reduzir em 40% a emissão de carbono até 2025, quando a Volvo deixará no passado os veículos movidos a motores a combustão. Tirando agora o carro da tomada, Renato Maia, do canal Falando de Carro, traz para o Máquinas na Pan o test drive de um super esportivo com motor a combustão. É isso mesmo, né, Renato? É isso mesmo, Alex. Dos elétricos para o bom e velho motor aspirado, não é mesmo? Motor de 911 em um Cayman que eles batizaram de GT4, a versão mais esportiva do modelo, que vale muito a pena vocês conferirem aqui agora no Máquinas na Pan, como que ronca, né? Tudo bem que os elétricos são muito divertidos de dirigir, mas aquele ronco de carro esportivo é inegável, é muito mais legal, não é mesmo? Então, bora conferir aí tudo do que a gente achou do Cayman GT4 aqui no Máquinas na Pan. Essa daqui é a versão GT4 que passou aí por melhorias, então a gente vai contar tudo para vocês agora. Na parte frontal, a grande novidade fica nesse detalhe aqui, ó, do difusor dianteiro, que ele faz dois sistemas, né? Um para passar o ar quente para cima e sair do carro e outro para passar o ar para aerodinâmica e resfriamento. Então o que acontece? O ar quente ele passa nessa região e ele sobe aqui justamente para sair o ar quente, e outro ar passa na parte inferior justamente para levar, né, o ar mais gelado para a parte traseira, onde está a motorização, né, motorização central. Ali também você tem um sistema para resfriar os freios, então ele passa aqui na lateral justamente para ajudar nos freios. Então parte do ar joga para os freios e outro sai já para ajudar a aerodinâmica e também para não ficar ar quente na região dos freios. Bom, aqui nós temos os faróis em LED dessa versão, então aí notando, né, a luz de seta na parte inferior e a luz na parte superior ali, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Lanternas um pouco mais escurecidas nessa versão, então aí tudo para vocês. E aqui também tem outra novidade, né? Então o que acontece, pessoal? Antigamente o Cayman, né, e o Boxster tinha, né, um escape central. E aí o que aconteceu? Eles mudaram o escapamento agora é menor, ele faz uma espécie de U assim, dessa forma, né, assim na verdade. E aí você consegue melhorar o difusor traseiro e melhorou a aerodinâmica e eficiência, né, o downforce do carro melhorou consideravelmente dessa forma. O aerofólio também é novo, então aí mais eficiente também, notem os detalhes com relação ao aerofólio. Então aqui, né, mostrando para vocês a parte dianteira e a parte traseira. Então vamos começar pela traseira primeiro. Lembrando que aqui você tem um pequeno porta-malas, né? Dá para colocar algumas coisas, já que o motor está ali, né? Um motor central 4.0 aspirado com cerca aí de 420 cavalos de potência, com quase 44 kg de torque máximo, atrelado a um câmbio PDK de 7 velocidades, com 0 a 100 em 3.9 segundos. Vamos lá. Então, ó, ele vem aí com partida normal, então a gente coloca a chave aqui para dar a partida. Então, notem aí, volante revestido em couro, né, alcântara, com a base aqui, né, o centro nessa região. Ele está informando ali que eu acabei deixando, né, o porta-malas ali aberto. Bom, piloto automático, volante aqui, pedal shift do câmbio automático de 7 velocidades, o PDK, e alguns detalhes, né, câmbio Sport, ajuste de suspensão mais dura, escapamento esportivo, notem que muda, né, consideravelmente, start-stop, e aqui o painel de instrumentos, né, basicamente todo analógico, e você manuseia por aqui, ó, né, essa alavanca que manuseia os detalhes, né, do painel de instrumentos. Bom, pessoal, então agora a nossa primeira volta aqui
com o Cayman GT4. Lembrando aí que usa o seu motor 4.0, 6 cilindros aspirado, com 420 cavalos aqui nessa versão. Vamos deixar no modo manual e vamos andar tudo com o novo esportivo à venda no nosso mercado, hein? O ronco aparece muito a partir dos 5.000 giros, né? Uma coisa impressionante aqui. Ronco animal aqui do Cayman. Vamos lá, hein? Vamos lá. Na frente ali, só para o pessoal ter uma noção, é uma Turbo S. E um piloto profissional mexicano da Porsche, que veio aqui pro evento acompanhar tudo. Deixar embaladinho aqui pra gente sair bonito pra reta. Vamos ver aí qual que vai ser a velocidade máxima aqui. Virando quase 8.000 giros de rotação. Batendo os 200 km por hora no fim da reta. De uma forma absurda. Agora sim, um bom espaço para a gente poder andar. E uma das coisas que deu para notar muito bem aqui é o banco, o quanto segura a gente na hora dessas curvas aqui mais fechadas. É um banco realmente para pista, né? Não é um banco tão confortável para o dia a dia, mas precisando realmente grudar no banco, é uma coisa absurda. Final da reta aqui batendo 170. É um carro que anda muito mesmo. Agora a gente já vai entrar no box. Lembrando que, pessoal, essa unidade aqui, né, do Cayman GT4, ele está à venda por cerca de R$705 mil. Do jeito que vocês estão vendo aqui, logicamente que você pode incrementar o carro do jeito que você achar melhor, né? Então, vocês até conferiram aí agora um pouco da nossa volta rápida com o carro, realmente um ronco muito gostoso, carro prazeroso de condução sem sombra de dúvidas. Acompanhe agora com a gente os números da indústria automotiva com o Marcelo Matos. As vendas de veículos caíram 5,76% em agosto, na comparação com o mesmo mês do ano passado. As concessionárias comercializaram 172 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus. Em relação ao acumulado de janeiro a agosto, com 1.422.000 unidades, os emplacamentos avançaram 22%, mas diante de uma base baixa de 2020, com fábricas e lojas fechadas após o início da pandemia. A falta de peças impede a recuperação do setor automotivo no segundo ano da pandemia e tem seus efeitos colaterais. O consumidor percebe uma alta expressiva no preço do veículo 0 km e também dos seminovos. O diretor executivo da Fenabrave, Marcelo Franciulli, acredita que o volume de vendas somente não é maior pelo impacto na produção das fábricas, que deixa as concessionárias sem modelos disponíveis aos consumidores. Sem dúvida, você tem aumento de custo na indústria, isso é em qualquer segmento, não é só no setor automotivo, né? Em função de inflação, de dólar, de matéria-prima. E o mercado, ele tem as suas regulações, né? Evidentemente, você está faltando diminuir a oferta de novos, você tem uma maior procura por veículos usados, enfim. A gente acha que isso deve acomodar, só que esse deve acomodar que a gente não tem ainda uma visão mais clara em função de toda essa desorganização que a pandemia trouxe. A Fenabrave e a Federação das Concessionárias avalia que a normalização ocorrerá apenas em 2022. O desabastecimento dos semicondutores
produzidos na Ásia, é o fator responsável por paralisações das montadoras no Brasil e no mundo. Quantas vezes você já entrou num posto de gasolina, abasteceu o carro e ouviu do frentista se poderia checar o óleo do motor? Pois é, mas você sabe a hora de trocar o óleo ou a especificação correta do lubrificante indicado para o seu veículo? Para tirar todas essas dúvidas sobre lubrificantes, nós vamos conversar agora com Henrique Pereira, que destaca a importância que devemos dar ao óleo do motor do seu carro. Vamos ouvi-lo. Parece simples à primeira vista, mas a troca de óleo é mais importante do que muita gente imagina. Um óleo velho, ruim, vencido, pode trazer desgastes aos componentes, pode aumentar o consumo, diminuir o desempenho e até levar a uma quebra mais séria de motor, onde os custos seriam altíssimos. Então a troca de óleo dentro dos prazos certos, especificados, é muito importante. Henrique, qual o momento correto para a gente fazer a troca do óleo do motor do carro? O intervalo de troca de óleo, ele está no manual do proprietário do seu carro e é ele que você deve seguir. Não há necessidade de se adiantar a troca, mas também não deve se atrasar. Algumas revendas recomendam uma troca antecipada, mas isso só deve acontecer se você tiver um uso pesado para esse carro. Estradas de muita poeira, terra, trânsito pesado, trânsito lento, carro por muito tempo na marcha lenta ou até um carro com baixo uso, pequenos percursos. É bom lembrar também que o óleo vence por tempo. No prazo de 1 ano, esse óleo começa a perder as suas propriedades. Então, mesmo que você não utilize a quilometragem para a qual você colocou esse óleo, é interessante trocar, porque o óleo oxida e perde propriedades. E como saber qual o óleo mais indicado para o veículo? Quais são os tipos de óleo que estão disponíveis no mercado? Existem no mercado diversos tipos de óleo: mineral, semissintético, sintético e as classificações. A da SAE para viscosidade, como 5W40, 20W30 e ainda a classificação da API de desempenho SL, SM, SN. Você deve seguir a recomendação do fabricante que está no manual quanto ao tipo de óleo e a classificação que ele deve ser seguida. Nunca misture óleos de uma marca com outra, porque durante o desenvolvimento desse carro, o fabricante utilizou um determinado pacote de aditivos para que o motor tenha maior vida. Então é importante seguir a recomendação e a classificação que está no manual do proprietário. O filtro também deve ser substituído a cada troca de óleo? Trocar o óleo e manter o filtro de óleo, eu diria que é como tomar banho e não trocar de roupa. Embora alguns fabricantes recomendem a troca alternada do filtro de óleo. A cada troca de óleo, você faz ou não a troca do filtro. O filtro é um elemento, de certa forma, barato. Então compensa que você troque o filtro a toda troca de óleo, desde que seguindo a quilometragem recomendada. E assim, você vai proteger melhor o seu motor contra impurezas que vão lubrificar o sistema. Eu recomendaria, sempre que trocar o óleo, troque o filtro de óleo. E como deve ser feita a verificação do nível do óleo, Henrique? O nível de óleo deve ser sempre verificado em lugar plano com motor a frio, porque assim você tem certeza que todo o óleo que está dentro do motor escorreu para o cárter e você vai ter a medição exata do nível. Os frentistas insistem em verificar o nível de óleo enquanto abastecem o carro. Isso pode te dar uma falsa impressão, pois o motor pode estar quente e o carro desalinhado, mas vale como um alerta e você deve mais tarde reverificar esse nível. Carros mais modernos não têm vareta de óleo, tratam tudo eletronicamente, te avisam da troca, te avisam do nível, então você não tem mais essa necessidade de verificação. Agora, se uma lâmpada é vermelha acender no painel, pare imediatamente, porque o óleo pode ter caído rapidamente por um vazamento ou você pode realmente estar com um nível muito baixo que poderá danificar o motor. Com nível baixo, eu posso simplesmente completar o óleo para chegar no nível indicado? Sim, não há problema algum de se completar o óleo, desde que seja feito com o mesmo tipo de óleo que você utilizou na troca. Mistura de especificações é bastante preocupante, então procure utilizar o mesmo óleo com a mesma especificação e sim, você pode completar o nível de óleo se ele estiver baixo. E para finalizar, Henrique, é recomendável a utilização de algum aditivo extra no óleo? Fabricantes de óleo e fabricantes de motores não recomendam que você coloque um aditivo extra no óleo. Eles já vêm com um pacote de aditivo com os quais o motor foi desenvolvido. Então a colocação de um aditivo a mais pode até criar uma incompatibilidade química dentro do motor. Use o óleo de boa qualidade, o recomendado pelo fabricante. Isso vai te garantir uma vida útil do motor bastante prolongada. É isso aí.
O Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você também pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pelo canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e pela Panflix. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan.